Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa página Insulinoterapia Descomplicada, uma página voltada para você, colega da saúde, que quer aprender a insulinizar de forma adequada e trabalhar melhor com a educação em diabetes. E hoje nós receberemos a doutora Roberta Rocha, endocrinologista, e nós vamos falar com um tema aí polêmico, né? Se todo endocrinologista insuliniza bem. Então, pessoal, colegas queridos, sejam muito bem-vindos. Essa página a gente faz com muito carinho para os colegas da área de saúde que acham difícil insulinizar, e às vezes realmente é difícil, né, Roberta? Sim. Mas fica mais fácil quando a gente tem muito paciente, quando a gente discute muito o assunto, ela vai ficando mais simples, tanto para quem tem diabetes, quanto para os profissionais de saúde. É por isso que eu trouxe a Roberta hoje, uma colega querida, que foi minha residente, né? Tô Um ficando prazer, uma velha, honra. para a gente discutir esse assunto. E para quem não conhece a Roberta, eu vou passar para ela se apresentar, falar do trabalho dela, antes da gente começar a discutir esse tema. Bora lá, Robertinha? Então, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Janice pelo convite. Eu entrei na Santa Casa, né, como residente e me tornei um membro, né, da equipe de endocrinologia da Santa Casa. E, assim, é uma escola de vida, porque muito mais do que saber a teoria, saber os protocolos, os guidelines, eu aprendi como tratar um paciente, né? Como lidar. Cada um tem uma peculiaridade, uma particularidade, e a Santa Casa me ensinou isso, a entender cada paciente. E é um material humano muito rico, né? É um local onde vários pacientes são encaminhados. Então, a gente tem... eu tive muita sorte, porque eu tive esse material humano muito rico e pude encontrar preceptores que se tornaram amigos, como a Janice, né? Preceptores que são inspiradores, que são competentes e muito humanos. Então, hoje eu faço parte da equipe, eu coordeno 2 ambulatórios, eu coordeno o ambulatório de adrenal e gônadas e coordeno também o ambulatório de obesidade infantil. O aprendizado ele é contínuo e essa inspiração, esse desafio, a gente vive todos os dias, né, na nossa rotina. E a gente vê que a gente não pode parar, porque a medicina ela é dinâmica, ela é complexa, e a gente lida com o ser humano, né? Que é o principal, né? A nossa principal preocupação. Então, Exatamente. é o que E a gente aí, está aqui para gente, falar um pouquinho. exatamente. E aí a gente entra no nosso tema, né? Que é um tema desafiador para a gente que está falando, né? Lembrem sempre que a gente está trazendo a discussão hoje um tema com o objetivo de integrar os colegas e não é julgamento, né? Não é nada disso. A gente quer trazer para as equipes uma visão diferenciada, né, e que a gente vive na prática, para que as pessoas possam entender como que está o universo hoje e a dificuldade na insulinoterapia, né, Roberta? Isso. Porque eu que trabalho com insulinoterapia, todos os turnos da minha profissão, né, tanto na Santa Casa, que é só insulina, no ambulatório de diabetes tipo 1, mas também muito no consultório, eu acho fácil, simples e consigo insulinizar porque eu sempre trabalhei com equipe, né? Uhum. E muitos colegas da endocrinologia que não estão praticamente no dia a dia mais para o diabetes, às vezes Isso. não tem uma equipe multiprofissional. E aí eu queria que você falasse um pouco, Roberta, você que fez residência na Santa Casa, que passou pelo nosso ambulatório, como que você, que não está só no mundo, né, do Isso. diabetes, como que Isso. você vê hoje essa história fora aí de quem está no mundo do diabetes, das dificuldades, do aprendizado, como que os colegas têm dificuldade em receber, né,
o paciente com diabetes insulinizado, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão na página, que são médicos de outras especialidades, nutricionistas, enfermeiros, e que também estão nessa busca de serem educadores, né? Você já fez vários cursos com a gente, com vários Vários. profissionais da saúde, você vê como que é diferente. Isso. Fala um A pouquinho para a gente abordagem, como que ela é isso. realmente é diferente. Você está numa instituição como a Santa Casa, que é um ambulatório de diabetes tipo 1, é um ambulatório modelo, né, de referência para o país, né, até mesmo para o mundo, e você está no consultório. E o que a gente vê muitas vezes no consultório é que o paciente ele vem muito fragilizado, né, porque ele ouve muitos mitos, que a insulina ela é o fim de uma linha, a insulina, depois que você começa, nunca mais você vai tirá-la, ela prejudica os rins, o fígado. A gente ouve vários mitos. E eu penso, quando você está diante de um paciente que você precisa insulinizar, a primeira coisa que você precisa fazer é acolher. Porque eu acho que tem até uma culpa nossa de endocrinologistas, assim, no passado a gente falava, ó, se você não fizer certo, vou te dar insulina. Então ficou como uma punição por muito tempo. Então, ele traz essa bagagem, essa carga ao paciente. Então, a gente tem que Exatamente. acolher, a gente tem que explicar, é uma consulta que você tem que detalhar que a insulina é uma excelente medicação, que não vai trazer prejuízos. Em alguns momentos, a gente pode tentar tirar sim, que às vezes é uma fase aguda. Eu acho importante você explicar, por exemplo, iniciar uma caneta. Você ter uma caneta no consultório como modelo, colocar o paciente para fazer, porque muitos me dão um retorno assim, você me explicou como que era. Aí depois que ele foi à farmácia e começou a aplicar, ele falou, olha, realmente era fácil. Então, não deixar para ele aprender com o farmacêutico, para ele aprender com o vizinho. Nós temos esse papel, porque isso é um Porque a acolhimento. gente que prescreve, né? Nós Então, esse prescrevemos. papel inicial é muito importante a gente lembrar que a maioria dos colegas endocrinologistas, que a princípio, né, é uma especialidade aí responsável, digamos assim, o profissional à frente, digamos Isso, assim, da isso, insulinoterapia, primeiro, não tem profissional à frente da insulinoterapia para todo mundo. Já é uma isso. questão. Então, a gente não Uhum, pode ficar pensando que todo paciente insulinizado está com a gente, né? Nem de isso, longe isso é verdade. isso. E o colega que está muitas vezes no consultório, que é a maioria absoluta, e que não lida só com diabetes, a maioria não tem uma equipe, né, Não Roberta? tem. Quando o Nós temos paciente que chega para ensinar a contagem, ensinar como lidar com a caneta. É uma coisa que eu abordar, aprendi a abordar. abordar aquele emocional do paciente na hora que ele Isso. chega, porque Ele às vezes chega você não cheio de tem. mitos. E você não tem um nutricionista, um psicólogo, um educador Não. físico. Então, isso, gente, é o ponto principal da nossa discussão hoje, porque a gente gostaria que as pessoas, que os colegas entendessem que insulinizar é um trabalho de equipe. É um Só que trabalho. essa não é a situação que a gente vive no Brasil, né? Dentro da endocrinologia, a maioria dos colegas não estão com a maioria dos seus pacientes dentro de uma sub-área, né? Como a Isso. gente está na Santa Casa é confortável, né, Roberta? Eu estou É no um DM1, modelo. eu estou no DM1, você está na adrenal e na obesidade, É um modelo. a Marina está no DM2, você consegue arquitetar para quando o paciente chega para você e fala assim, doutora, eu estou fazendo contagem de carboidratos, eu tenho uma nutricionista na porta da Isso, frente, isso. Eu né? não estou Eu tenho um sabendo enfermeiro. lidar com a caneta. Tem a enfermeira lá, Exatamente. não é? Então, esse ponto eu vejo na prática, né, dando tantos cursos para profissionais, que talvez seja um dos grandes dificultadores que a gente tem para o endocrinologista conseguir fazer o seu melhor na insulinoterapia. Porque o seu melhor, para muitos pacientes, é tudo. É Você tem que tudo. fazer É toda a tudo. informação. Assim, eu acho.
que primeiramente, né? Eu estou falando aqui para os profissionais que atendem o consultório como eu. Você fazer essa abordagem de ensinar a usar uma insulina, eu vou te falar que isso já melhora a aceitação dele, melhora a aderência, e ele vai voltar para você. Porque muitas vezes, quando você fala insulina, às vezes vai procurar outro, porque ele quer alguém que fale em não insulinizar. Então, quando você acolhe, você explica, aquilo não se torna um mistério e o fim da linha não é o fim do mundo. E outra coisa que eu aprendi muito para aqueles que já estão insulinizados, porque aqui a gente está falando do primeiro momento, mas que eu aprendi no seu curso. Você sabe que eu não estou mentindo, porque eu te mandei uma mensagem sobre isso. Depois do seu curso de insulinoterapia, a minha conduta médica, ela mudou completamente. Por quê? Você está atendendo um paciente que está insulinizado, muitas vezes às vezes eu não perguntava, e aí, onde você está guardando a sua caneta de insulina? Quantas vezes você troca a agulha? E depois que você sempre ratificou isso nos seus cursos, sempre perguntar como que está, eu via que muitas coisas estavam erradas. E o descontrole não se devia à dose da insulina, era ao manejo. Acho Era que a essa frase que eu educação. mais repito na minha vida é essa. Para os colegas e para os pacientes. Esquece essa dose, pelo amor de Deus. Vamos focar na parte maior e não na parte menor, né? Isso Era faz muita orientação. diferença. Era Exatamente. orientação. Então, insulina guardada, gelada, no freezer, um mês com agulha, a mesma agulha. Então, você acha que você falou num primeiro momento, naquela primeira consulta, às vezes o paciente ele não ouviu porque foi muita informação. Ele estava assim, um pouco abalado por ter que insulinizar, às vezes não absorveu. Então, é nosso papel, a cada consulta, saber. Uma coisa que eu mudei muito também, as minhas receitas, ela vem com essas informações, porque informação nunca é demais. Então, às vezes o paciente também ele é cuidado por outra pessoa, às vezes muda o cuidador, a informação está lá. Sempre eu pergunto sobre hipoglicemias, oriento novamente como abordar numa hipoglicemia, porque às vezes o paciente tem uma hipoglicemia, no outro dia ele não vai usar insulina se ele não está sabendo lidar, se você não fala dessa possibilidade com ele. Ele tem que saber que ele é um potencial paciente, pessoa para ter uma hipoglicemia. Se você não fala, ele vai ser surpreendido e não vai tomar novamente, né, aquela dose, ou até suspender por completo. Então, são pormenores que envolvem muito. Que envolve o todo. Que envolve o todo. É um aprendizado. E isso, gente, por que a gente trouxe esse tema, né, tão desafiador para os colegas da saúde? Primeiro, porque muitos colegas da área da saúde, nem estou falando endocrinologista, que nós somos a minoria, né? Os clínicos, os cardios, os enfermeiros, os nutricionistas, os psicólogos, muitas vezes, os colegas não médicos, principalmente, né? E essa página é para profissionais de saúde, às vezes, Roberto, eles não se enxergam dentro da insulinoterapia. E isso atrapalha muito que o nosso trabalho seja potencializado. Então, por exemplo, eu estou no meio que eu tenho equipe, então eu não posso falar como você. Mas, por exemplo, eu imagino que você tem dificuldades para achar uma enfermeira especialista em diabetes. Você tem alguma para você falar assim? Vou encaminhar você para ser treinado? É difícil, não é todo mundo, né? Não. Contagem de carboidratos. Contagem de carboidratos, principalmente neste mundo que a gente está vivendo hoje, que os próprios pacientes estão confusos com as opções de terapia nutricional. Então, na hora que a gente recebe um paciente com diabetes no consultório, a gente devia, se a gente pudesse, eu ia filmar uma consulta para vocês. O tanto de papel, o tanto de protocolo, o tanto de coisa para preencher. O tempo de consulta do paciente, às vezes já, principalmente com a pandemia, estendeu demais. Ou seja, você tem uma história de
de meses para Isso. você resgatar. E aí ainda tem, muitas vezes, a parte da enfermagem, um suportezinho para nutrição, o papel do educador O físico, que você tem educador. que dar alguma orientação, porque às vezes o paciente não tem um personal, não está na academia, não está na academia da cidade. Aí você ainda tem. Aí na hora que você pensa que não, acabou a tarde, né? Porque você vai ficar a tarde inteira lá, fazendo aquela consulta, o que não é compatível com o sistema de saúde hoje. Isso é E aí a verdade. gente, não é? Aí a gente precisa entender outro lado. Os estudos, né? Isso aí não é uma justificativa, mas eu gosto de falar muito isso nos cursos para abrir o olho dos colegas que se formaram há muitas décadas. Porque nós que somos nós, né, Roberta? Eu já fiz 20 de formada. Eu já Eu fiz nem vou 20 falar anos. quanto tempo. Eu já fiz 20 anos de formada. É, Então, o que, que acontece? Nós temos colegas no mercado, na endocrinologia, na clínica, na cardiologia, que estão trabalhando há 40 anos de formado. E eles não trabalham só com diabetes. Aí o que, que acontece? Os estudos que delinearam a grande mudança no tratamento dos pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, eles têm 30 anos. isso. Quem caiu no mercado, foi para o interior, né, Isso. sem nenhum julgamento. É muito Isso. assunto, gente, é endócrino, é hormônio demais. Eu falo com A gente você, vive endócrino e não sabe, assim, é muita coisa. você Muda a tá cada dia. doido? Eu falo tanto que na hora que eu saí da faculdade, na hora que eu saí da residência, eu já enumerei nos meus dedinhos o que, que eu não iria mais, Uhum. pacientes que eu não iria mais atender. Por quê? Porque eu não daria conta de estudar Isso. aquilo. Só que Isso. muitos colegas não têm essa opção, né, Roberta? Você está Verdade. atendendo um plano de saúde, você está atendendo no interior, Interior, você está verdade. sozinho. Você vai fazer o quê? O paciente vai bater na sua porta, ser o único endócrino da E cidade. você não vai atender? Exatamente. Então, o que a gente precisa entender como colegas é uma coisa que tem acontecido em Belo Horizonte, que a gente fica muito feliz, né, Roberto? Os colegas nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, que estão se capacitando em Sim, insulinoterapia e que sim. estão ajudando a equipe, aquele colega recém-formado, que não é endócrino, a entender o universo da insulinoterapia. Isso eu acho que é o mais bonito do trabalho que a gente faz com a Santa Casa, né? Inspirado pela Santa Casa. É a gente poder mostrar esse lado e ajudar, porque eu me coloco no lugar de quem não tem uma equipe. É muito difícil, né? Olha, e assim, as pessoas sabem, eu atendo aqui, né? Moro aqui em Belo Horizonte, mas atendo no interior, que é Pedro Leopoldo. E assim, eu falo que a gente tem um papel muito além do consultório. Quando eu comecei a atender lá, as farmácias não conheciam a caneta de insulina, isso, Olha né, isso. há 20 anos. Então, eu liguei para as empresas para irem lá, fazerem um treinamento, que era caneta recarregável, porque uma coisa que é um divisor de águas na insulinoterapia foi a caneta. A caneta, ela melhorou a aceitação, ela melhorou a aderência, ela é segura, porque a dose é mais fácil de você colocar, né? Você pode transportar sem o gelo, sem toda aquela, às vezes era um constrangimento, né, para o paciente. E isso foi uma coisa muito bacana, quando eu comecei a atender, você fazer essa mudança, sabe? Então, você vê que é além do consultório. Meu E além. outra que eu falo hoje com a era Covid, nós, endocrinologistas, que lidamos com o paciente diabético, que é o alto risco para o Covid, eu falo que a gente está na segunda linha. Por quê? Você tem que tratar muito bem esse paciente para ele não descompensar e ser um risco maior. E aqueles que estão recebendo alta, descompensados, que você tem que otimizar uma insulina ou iniciar pós-Covid. Essa está sendo uma realidade. Então, a gente tem insulinizado Exatamente. muitos pacientes hoje pós-Covid. Exatamente. Muitos. Então, é uma segunda Exatamente. linha. Pensa a importância disso. A insulinoterapia agora no pós-Covid, ela tomou uma proporção muito grande. Eu não falo, às vezes, uma Exato. insulinoterapia é, é, é,
para o resto da vida, né? Mas esse momento agudo, sim. Oportuna, né? Uma insulinoterapia Oportuna. oportuna, né? Então, a E demanda aumentou muito. exatamente. E isso que a gente veio discutir hoje do insuliniza bem, não é insuliniza errado, né? Isso. Fulano tem insulinizando certo, não é essa a questão. Uhum. É porque insulinizar bem não é apenas prescrever X unidades de insulina. Insulinizar bem é um processo. Por exemplo, contagem de carboidratos é insulinizar. Como Uhum. que você vai insulinizar bem um Isso. paciente em contagem de carboidratos se você hoje é assolado por um sistema de saúde e quando você vai contar com ele, digamos, vou encaminhar o meu paciente com diabetes para nutricionista do plano de saúde. Tudo bem, tá certo. Então, o Uhum. paciente tem plano de saúde, Isso. você atende o plano de saúde e você quer encaminhar o seu paciente porque ele quer consultar pelo plano que ele paga. Tudo Isso. bem. Aí, quando bate na porta, volta o paciente. Doutora, eu fui em 3 nutricionistas do plano e nenhuma Sabe fazer. trabalha com contagem de carboidratos. E aí, como é que você E vai aí? insulinizar bem um paciente? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o papel da nutricionista? Você não pode. Você não Isso. pode prescrever, não é? Não está correto você prescrever uma dieta. Só que Isso. você precisa insulinizar. Como é que você vai insulinizar bem se você não tem um profissional dentro do plano de saúde? Se você não tem um profissional na atenção primária? Na sua Aí, cidade. aí você está lá em Pedro Leopoldo. Às vezes o paciente Isso. chega e faz um sacrifício para ir ao seu consultório, Uhum. né? Todo o restante ele faz no SUS. Isso. Aí ele faz um sacrifício porque às vezes não tem endócrino, não sei, mas às vezes não tem endócrino pelo SUS. Aí você quer insulinizar ele, você tem tempo, aí você fala assim: ah, então vamos evoluir no seu tratamento, vou te passar a contagem de carboidratos. Ah, doutor, então eu vou na nutricionista que já me atende no NASF. Aí chega lá, Não, a não. nutricionista fala assim: eu sei nada de contagem, nem sei por onde que passa. Aí volta o paciente, você vai fazer o quê? Às vezes, não é? Essa é a rotina, é a realidade. Às vezes o colega endócrino tem todo o artifício para poder insulinizar da melhor forma possível. E repito, insulinizar não é passar a prescrição de insulina só, que é ainda o que muitas pessoas pensam, que insulinizar é apenas passar uma prescrição de insulina, Não. né? É o contexto. Como que Roberta vai insulinizar bem? Um paciente com diabetes tipo 1 ou com tipo 2 que queira evoluir na sua terapia com uma contagem de carboidratos, se o paciente não tiver como ser treinado, né? Ou seja, não tem como insulinizar bem. É, São... é muito sobrecarregado, né? Fica sobrecarregado, né? O trabalho, né, do médico. Exatamente. Aí vamos dizer outro cenário, Roberto. Você está em Belo Horizonte. Aí você atende um paciente lá pelo plano de saúde. Uhum. Se você levantar a mão e falar assim, vou ver se você vai ali no ambulatório do plano de saúde para você receber aí uma educação em diabetes. Uhum. Você consegue fazer isso com facilidade? Você sabe para onde encaminhar? Não tem. Você tem Não. alguém para treinar Não essa tem. pessoa? Não tem. Não tem. E às vezes o paciente tem o quê? O recurso tinha, né? Hoje, com a pandemia, está mais limitado. Mas tinha Isso. os grupos operativos nas unidades de saúde, os Isso. colegas farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas estão lá, né? Na linha de frente. Só que às vezes o paciente faz o quê? Ele não vai até a unidade de saúde porque ele está sendo atendido pela saúde suplementar. Então a gente vê que existe o quê? Uma lacuna entre o profissional da estratégia de saúde da família Isso. e o paciente que às vezes nem vai no posto de saúde. Isso. A saúde suplementar, né, os convênios e a rede privada. Porque quando o paciente é atendido na rede privada e ele está com um especialista, né, em diabetes ou com uma equipe treinada, vai ficando mais fácil. Porque, por exemplo, a Roberta recebeu uma formação diferente com ambulatórios setorizados na Santa Casa. E vocês veem que mesmo depois disso, à medida que a gente foi lançando os cursos, a equipe
várias pessoas da nossa equipe vieram fazer essa reciclagem. Por quê? Porque Vários. é óbvio, gente, se eu trabalho com a minha equipe todo dia com insulinoterapia, a gente tem, né, aquele detalhezinho para passar para os colegas que se você está atendendo muitos diagnósticos diferentes, você não evolui tanto. Isso aí a gente vê de cara, né, Roberta? Eu nem me falo de adrenal, Não, adrenal, né? É nem de algo que a câncer. gente deixa, né, de É lado, fácil para porque você, é fácil para você que fica ali não, recebendo realmente, todos aqueles toda casos semana, difíceis. o manejo. Exatamente. E assim, depois do seu curso que eu vejo, não era tanto a técnica, por exemplo, orientar. Gente, tem que Orientar. orientar, tem que perguntar, escrever, entregar para o paciente, porque na nossa cabeça aquilo ali o paciente já estava sabendo, e não estava. Ele não estava. Exatamente. E realmente é muita informação. Como você disse, a gente tem que atender, examinar, preencher papel, porque cada dia a Secretaria de Saúde ela faz uma demanda diferente, uma insulina é um tipo de papel. Você tem que ajudar nessa contagem até conseguir um profissional da área da nutrição. Você tem que ensinar sobre hipoglicemias. Então, o que, que eu faço no meu consultório? O paciente, eu atendo, ele começa a ir toda semana. Porque Exatamente. é o que eu não posso insulinizar e deixar esse paciente voltar daqui 2 meses, um mês. Eu não posso. Então, ele volta semana que vem, ele volta na outra. Eu peço para ir com alguém para saber se teve algum problema, se teve hipoglicemia, se está usando, até ele ter uma segurança e eu também. Porque a insulina é algo que a gente tem que ter um cuidado, né? Exatamente. É um E cuidado. é um cuidado. E outra coisa, Roberta, que eu fico pensando assim, que é meu sonho, né? É que a gente tivesse a tranquilidade de atender aquele paciente e que a mensagem que a gente passa na insulinoterapia também fosse reforçada com o farmacêutico Uhum, da farmácia onde o paciente está pegando a insulina, ou sim. farmacêutico da unidade de saúde, igual a gente tem um Anderson aqui, que a gente fez a live semana Ele é passada, que ótimo, faz um trabalho fantástico. fenomenal na atenção primária em Belo Horizonte, Ele é né? fantástico. Ele, com o conhecimento dele de insulinoterapia, ele impulsiona a equipe, os nutricionistas, outros colegas farmacêuticos, médicos de família, a insulinizarem de forma melhor os pacientes que estão na rede, né? Uhum. Então, se o colega nutricionista, o enfermeiro, os psicólogos, eu vejo lá no ambulatório a Márcia, gente, Não, é, psicóloga, é o diferencial. É um ela, fe, diferencial. ela fez cursos, ela fez mestrado em educação em diabetes, né? É um Ela diferencial. sabe orientar o paciente desde o básico da receita até, né, fazer um grupo operativo numa sala de Claro. espera com caneta de insulina. Ou seja, é o papel de educador em diabetes que pode ajudar o endocrinologista, que está em menor número, a insulinizar melhor. Porque quando a Roberta tem que parar, né? Eu penso assim comigo. Eu dou um passo para trás Uhum. para ensinar a utilizar uma insulina, por exemplo, né? A manusear, treinar as Isso. habilidades de uma seringa, de uma caneta. Para alguns pacientes, isso pode acontecer em 5 minutos. Tem outros Não. que é tão complexo que leva 50 minutos, Não, e uma às vezes hora. nas outras consultas que ele vai aprender. Porque, como eu te Exatamente. digo, ele está indo várias vezes, você vai vendo que ele não aprendeu na primeira. Exatamente, porque isso é normal, é o processo É, educacional. Só que aí já se passaram 50 minutos, uma hora. E as isso, outras coisas? Não isso, é só isso insulinizar, né? Não é só isso, tem rodízio, tem a conservação, tem o transporte, tem a isso, questão de casar com a alimentação, o isso. efeito do exercício físico. Então, todas essas coisas vão ficando e sendo postergadas, às vezes para 2, 3, 8, 10, 20 consultas. E isso tudo é insulinizar.
E quando a gente discute isso, né, Roberta, às vezes os colegas viram para a gente, né, principalmente os que não são médicos, e falam assim: Janice, eu nunca imaginei que insulinizar passasse pela nutrição. Olha só. Então, assim, é porque às vezes é uma ligação, às vezes, que a gente tem que É, fazer para o entendimento maior. Aí, na hora que a gente explica que contagem de carboidratos pelo método gramas é insulinizar, e se você não tem essa rede de apoio, de educação de colegas, o que acontece? O endocrinologista não insuliniza bem. é porque a gente depende, é uma rede integrada. Agora, Exatamente. Janice, eu tenho notado que na nutrição, essa educação em diabetes, ela tem ganhado um espaço muito Muito, grande. muito. Ela tem ganhado um espaço. Eu tenho visto os nutricionistas interessados. Eu não sei como que isso se tem na grade curricular, né, da faculdade, mas eu vejo que isso tem alavancado na nutrição. Então, os Ex- nutricionistas, eles estão muito atuantes. E isso, eu fico muito feliz por isso, porque você pode contar agora com eles, que é uma coisa que está Exatamente. ganhando um espaço maior. Na grade curricular, eu acredito que ainda não, pelo menos é o que a gente escuta muito, o pessoal É, porque eu já falar, escutei isso também, não sei se que não mudou. é uma disciplina, por exemplo, né? Diabetes, com contagem de carboidratos, não é. Mas, em contrapartida, está crescendo cada vez mais aquela orientação, né, das diretrizes de da contagem de carboidratos, né, o manuseio dos carboidratos ser uma indicação para todas as pessoas com diabetes. E com Hum, isso a gente tem visto os colegas da nutrição procurarem mais pelos cursos. E a maioria dos cursos, inclusive o nosso, ele engloba desde o básico do diabetes até a parte mais avançada, porque a gente entende que não tem como um colega da nutrição, um isso, colega endocrinologista, isso, ou outra área que queira aprender contagem, aprender a trabalhar bem com contagem se ele não aprender a educar o paciente, porque senão você fica isso, perdido, né? Como é que você ensina contagem se você não entende de monitorização, de isso. aplicação, de interpretação? Não tem jeito de você fazer isso, é impossível, né? Ele precisa entender o todo, né, para chegar naquele tópico, né, que é ensinar, né? Exatamente. E o paciente também, né? Como é que o paciente vai aprender contagem? Nosso paciente vai aprender contagem se ele não souber o básico. E o que a gente via muito? Hoje está melhorando muito. Era às vezes o colega saber a contagem, mas não saber interpretar um diário de glicose. Uhum. Mas como é que você sabe contagem se você não sabe interpretar um diário de glicose? São duas Uhum. coisas incompatíveis, É né? E às vezes o verdade. colega virava e falava assim: mas eu entendia que isso não era a minha função. Mas isso está dentro da terapia nutricional. Saber as metas, falar a mesma linguagem, entender da insulina que tem pico, da insulina que não tem pico, né? Ainda mais que Saber hoje nós temos vários tipos de insulinas, né? exatamente, entender que às vezes você fez seu serviço como nutricionista maravilhoso da parte nutricional. Só que o paciente está ali indo em você com frequência, às vezes até mais frequência do que vai ao médico, Uhum. só que ele está aplicando insulina rápida na hora que come ou depois que come. Depois, E aí, o que quer dizer? Aí você olha aquela glicemia e fala assim: nossa, eu acho que você não deve estar fazendo a sua dieta, porque as glicemias estão ficando altas. aí você E aborda outra coisa que não tem a que... ver. E a questão Exatamente. de orientação. Exatamente. E aí, às vezes, os colegas das equipes não entendem que o serviço, o trabalho do endocrinologista ao insulinizar hoje é o trabalho de vários membros de uma equipe. Para a maioria dos colegas endocrinologistas, vocês estão fazendo o trabalho de 3, 4, 5 profissionais de saúde. Gente, isso não é possível, né? Como que você vai insulinizar bem que dentro do diabetes, vamos combinar, né, Roberta? Dentro da endócrino,
talvez insulinizar seja uma das coisas mais trabalhosas, que Muito. leva mais tempo por causa disso. Porque você tem que fazer o trabalho de 3, 4, 5 profissionais. Isso. Porque a gente não tem muita gente para contar. Por exemplo, no Brasil, educador em diabetes não é uma profissão com conselho regional e federal. Ou seja, não é uma profissão que você acha com facilidade educadores para você bater na porta do consultório. Ah, eu quero um educador em diabetes. Isso está disponível? Isso não está Não disponível. tem. Você tem profissionais de saúde que educam em diabetes. É outra situação totalmente diferente. E aí você vê o diferencial da consulta. A gente vê o diferencial de um farmacêutico na unidade de saúde que educa, né? Eu É fiz a diferente. live aqui com o Anderson semana passada. Não é um trabalho só vinculado à farmácia. É um trabalho Nossa, ele é vinculado fantástico. Eu falo, é exatamente. muito além do que você está ali para fazer. A gente faz o Exatamente. muito além. A E gente esse tem que receber, reconhecimento, você né? tem que Esse receber o paciente, reconhecimento. ser psicólogo para abordar isso, para falar sobre a insulina. Você tem que ensinar a técnica da insulina, como aplicar, calcular a dose, né? Porque tudo é uma matemática. Calcular a dose, saber Exatamente. se vai usar basal, bolos, que tipo de insulina é melhor para ele, as comorbidades. Então, assim, é muito, é muito complexo, né? Não é só Exatamente. insulinizar. E, além disso, falar das complicações, principalmente a hipoglicemia, ele tem que estar familiarizado. E eu acho que o papel do educador, eu vejo que hoje ele faz com que o paciente participe mais do tratamento. O educador traz o Gerencie. paciente, porque ele ouve ali como que é, o educador físico está ali. Então, agrega ao tratamento. Então, o paciente não é só estar ali passivamente recebendo a insulina. Ele vai contar como que é a vida dele, o que, que ele faz, o esporte. Então, é uma parceria mesmo. É uma parceria. E isso é tão importante, gente, e por isso que a gente sempre trabalhou com equipe, a gente valoriza muito a equipe, né, no mestrado, em tudo. Por quê? Porque o profissional de saúde não médico que está ali, muitas vezes, com aquele paciente na sua frente, ele desconhece o poder que ele tem e o impacto que ele tem na vida daquela pessoa com diabetes e da família, que na maioria absoluta das vezes pode ser muito maior do que o impacto que o médico causa, né? Claro, E isso claro. a gente precisa entender porque quantas pessoas, por exemplo, não chegam no meu consultório, principalmente as pessoas com diabetes tipo 2, né? Que vieram de uma nutricionista ou de algum enfermeiro da unidade que já fez os nossos cursos, falando assim, doutora, eu vim porque fulano me falou que eu preciso ser insulinizado Olha, e eu estava postergando. E olha eu só. fui em vários médicos tentando convencer o profissional de saúde a Isso. me dar mais uma chance. Não é questão de chance, é questão de necessidade, né? Aquele momento precisa. Exatamente. E quando o profissional de saúde, médico ou não médico, não está alinhado com esse processo, às vezes fica barganhando com o paciente de uma forma equivocada a insulina. E é aquilo que a Roberta falou. Colegas de décadas atrás, colegas atuais que não estão alinhados com a insulinoterapia. E vários profissionais de saúde ainda querem barganhar com o paciente a adesão ao tratamento, ameaçando com insulina. E isso, gente, pelo amor de Deus, você que é profissional de saúde que está nessa página, que Pode. vai ouvir isso depois, insulina é um medicamento como outros, é injetável, é maravilhoso, é para todo mundo? Claro que não, é para todo mundo que tem diabetes tipo 1, Isso. né? Ou que tem diabetes gestacional e não está controlado. Não é para todo paciente. Se a gente pudesse escolher, né, como diz o nosso colega Pedro Wesley, né, se eu pudesse escolher,
eu iria escolher fazer de tudo para que um paciente com diabetes tipo 2 não usasse insulina, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, acorda como profissional de saúde. Essa não é a realidade do país. Não, a maioria dos nossos pacientes, eles estão na saúde suplementar e eles estão no SUS. Eles não estão nadando em dinheiro. Eles Isso. não estão com recurso disponível para fazer uso de medicamentos orais ou medicamentos injetáveis que vão contribuir para a perda de peso, para o alcance de outras metas no tratamento, para a proteção cardiovascular. A gente discute muito isso na Santa Casa, né, Roberto? O que Muito. será dos nossos pacientes que não têm acesso às drogas mais caras? O que será dos nossos pacientes Porque, se a assim, gente não insulinizar? os lançamentos são muitos, né? Os medicamentos orais. A gente vê que são preços impraticáveis para a Para maioria da muitos. população. São preços impraticáveis. Nós trabalhamos com o Glifage, né? Que está na rede pública. E quando a gente precisa insulinizar, o bom é que agora a gente tem a insulina, que é a Novolin, né? Que está sendo dispensada, né? Pela Secretaria de Saúde em caneta. Acho que isso já é um ganho muito Um grande. ganho, Então, um você vê que ganho. essa é a nossa realidade. E nós temos que trabalhar com essa realidade. Realidade. A gente tem ambulatório de diabetes tipo 2. O que a gente tem na rede? Metformina, glicazida quando acha, né? Glibenclamida Glibenclamida ainda tem. Nem ainda sei tem. passar aqui, nem sei É, passar isso mais, tá? glibenclamida. Depois da glicazida, a gente, Mas né? é o que A tem, gente não é? ainda passa, mas é o que tem. É o que tem. E insulinas. E os Insulina. análogos de insulina não são para 90% dos Não são. pacientes com diabetes, são para os 10% com diabetes tipo 1. Ou seja, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, nós que somos SUS de formação, a gente entende que é uma ilusão achar que as pessoas vão ter acesso aos melhores medicamentos orais e às melhores insulinas e aos outros medicamentos injetáveis. Quisera Deus que fosse. E nessa brincadeira, os nossos pacientes que às vezes não têm nem acesso ao endocrinologista Uhum. chegam no ambulatório depois de 2, 3 anos de espera, gente, com glicada de 13, 14, 15, 21, como a gente já recebeu. Essa é a realidade. Essa é a A realidade. gente nem Só assusta, né? Porque o volume é tão grande, né? Desses pacientes descompensados. exatamente. E essas pessoas estão lá na unidade, muitas vezes há anos consultando, sem ser iniciada a insulinoterapia. Às vezes, que hora que é iniciado, né, Roberta? Que a gente também vê direto. Quando interna no Função renal hospital com a comprometida, função renal comprometida, com pé pé diabético, diabético, com AVC, retinopatia, com infarto, e amputação. com amputação. E Isso. aí, e aí, e aí, ele sai do hospital insulinizado. Isso. E aí ele acha que ele está no fim da linha, porque aquele profissional de saúde lá atrás que ameaçou o paciente, ele lembra na hora. Bem que doutor fulano falou É. que se eu não me Não fizesse. cuidasse, eu acabaria na insulina, na diálise ou amputado. E aí parece que a praga do profissional de saúde se concretizou. E isso, gente, isso é muito doloroso para o paciente e isso não é justo com você, profissional de saúde. Isso. Porque quando você fala uma coisa dessa, você aumenta a sobrecarga, você não está falando baseado na ciência, né? Porque não tem nada na ciência falando que você não pode insulinizar um paciente que está descontrolado. Pelo contrário. Só que esse paciente estava lá. Então, essa reflexão que a gente trouxe para a live hoje é para Isso. mostrar a dificuldade que os Não é colegas têm. castigo. Alguém Não é até colocou aí, não é castigo. castigo, não é punição. Eu sempre coloco, você hoje precisa da insulina, se é um diabetes tipo 2, né? Nesse momento,
Quem sabe depois a gente vai tentar. E eu vou trazer um dado bem interessante para vocês. Eu tenho vários pacientes que eu precisei insulinizar por motivos diversos, problemas renais, hepáticos, né? LADA, né? Que é um tipo de diabetes que às vezes tem uma reserva menor de insulina. E a gente levou de uma forma tão tranquila, tão assim, de uma forma tão natural, que eu tenho vários que hoje eu poderia tirar a insulinoterapia, porque tem a reserva ainda, já saiu da fase aguda e não quiseram. Falaram assim, nossa, Exatamente. foi isso? Eu estou bem, eu estou tranquila, eu tirei aquele tanto de remédio, eu estou me sentindo mais disposto. Eu tenho pacientes que se recusaram a retirar a insulina. Exatamente, Aqueles porque pacientes que tiver, né, que têm isso, porque a oportunidade. visão que o paciente tem muitas vezes é a visão negativa, ameaçadora, como se a insulina fosse o fim da linha para eles. E Isso. mais do que isso, muitos pacientes, a gente tem estudo mostrando que muitos pacientes têm a insulina prescrita, estão com a prescrição na mão e nunca pegam a insulina. Por Olha, quê? Porque para muitos, aquilo ali é o atestado de fracasso. isso. Porque ele ficou ameaçado a vida inteira. E simplesmente pode ser a história natural do diabetes tipo 2. Ele iria precisar. Gente, as lindas e maravilhosas imagens da fisiopatologia do diabetes tipo 2, elas têm um quadrado em cima, bem grande, que escreve assim: mecanismo em comum, diminuição de insulina. Isso. Né? Você pode virar dali, tem um remédio caro dali, tem outra insulina dali, E a tem reserva vai mecanismo caindo. sendo estudado, mas o que a gente sabe é que a história natural leva a uma diminuição da insulina. Então, se você é profissional de saúde, passou um paciente com diabetes tipo 2 na sua mão, com glicada, eu nem vou falar um pouco mais baixa, porque eu vou até dar um desconto para essa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, pelo amor de Deus. Entenda de uma vez por todas que só existe uma frase para você falar para esse paciente: querido, você precisa ser insulinizado. Isso. É o melhor medicamento, é a única opção para você. Isso. E se você é profissional de saúde e não está, prescritor, né, médico, e Isso. você está recebendo um paciente com glicada de 10, 11, 12, 13, e você não está insulinizando, eu quero te avisar que é triste, mas você está cometendo um erro grave. Esse paciente Porque tem um esse risco de paciente internar em tem cetoacidose. que ser Né? insulinizado. Exatamente. Não adianta combinar 2, 3, 4 medicamentos orais. Não vai baixar. Não tem medicamento oral que abaixa 5, 6, 7% Isso. na glicada. E eu recebo direto, Roberta, pacientes no consultório com histórico de glicada de 10, 11, 12, Há muito 13, tempo. que negociaram com o médico. Ah, me passa aí uns 4 tipos de comprimido, que eu vou fazer dieta, vou começar a fazer exercício hoje. Nem deveria, né? Porque fazer exercício com glicose 400, você devia Não ficar na sua pode. casa, né? Aí o paciente chega e fala assim: doutor, eu mudei de médico. Eu falei: por que, criatura? Eu falei assim: porque eu tô gastando essa fortuna aqui na farmácia e minha glicada continua alta. Baixou o quê? 2%? Eu falei: mas como? Com glicada de 12, 13, não tem comprimido numa glicotoxicidade dessa que vai dar jeito. É fase Então, aguda. gente, entendam o papel de todo profissional de saúde hoje dentro do diabetes para a gente conseguir mudar a história, principalmente para o SUS, para o paciente, para mais de 70% da nossa população que não tem acesso aos medicamentos de alto custo, ele precisa passar pela insulinoterapia. Isso. E por que a gente gosta tanto da insulinoterapia e da contagem de carboidratos? Porque não existe dentro do diabetes hoje uma oportunidade maior que você tenha de educar um paciente. Porque tem que saber muita coisa, né, Roberta? E agora é gratificante, não é? Gratificante. Quando você
você recebe um paciente descompensado, que você faz ali o cálculo, se precisa de uma basal bolos, você começa com o paciente, O jogar água numa resultado, fogueira. o E o paciente resultado. melhora, porque ele fica. A falta da insulina é um catabolizante. O paciente vai sendo consumido. E por isso que muitos pacientes meus começaram a usar insulina e se sentiram bem. Por quê? Aquela Bem, fraqueza, nossa, aquele para de acordar à mal-estar, noite, né? poliúria, né? Que é urinar muito, beber muita Exatamente. água, mexendo com a qualidade de vida. O paciente falou, eu virei outro. Virou outro, você ressuscita, Virei outro. literalmente, você ressuscita o paciente. E aí, gente, existe uma outra questão que eu tenho trabalhado muito aqui na página, Roberta, com os colegas da saúde, muita gente nova saindo da faculdade, muito residente saindo da residência de especialidades diferentes, e eu vejo muito o povo falando assim, aí eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, lógico, né, que eu não sou boba. Claro. O pessoal falando assim, tá muito difícil o mercado, não tem lugar para nutricionista, para enfermeiro, para farmacêutico. Como que não tem se no diabetes está faltando gente? Porque, gente, dentro da endocrinologia, a gente já tem pessoas como nosso serviço, que a gente vai mais para o lado do diabetes mesmo. A gente atende outras coisas, não adrenal. Adrenal deixa comigo. Deixa com Natália e eu. Nem câncer de tireoide também. É Pedro. É bom ter uma equipe assim, né? Que Olha que você coisa pode boa. encaminhar um paciente querido para os melhores especialistas do seu lado. Isso é um espetáculo na minha vida, isso não tem nada melhor. Por isso que eu amo essa Santa Casa, né? É modelo de Mas, vida. voltando, o diabetes e a insulinoterapia, ela é de uma grandeza de modificação na vida de uma pessoa que precisa ser insulinizada, que o reconhecimento que você tem como profissional de saúde, ele é alavancado milhões de vezes. Verdade. Porque você transforma a vida daquela pessoa que está ali com as roupas caindo, pele e osso, como diz o povo, às vezes até desnutrido, Sim. tendo hipoglicemia por causa de uma glibenclamida, Isso. com hemoglobina glicada de 13, 14, função renal comprometida. Com função renal. Aí você insuliniza, ele ressuscita, né? É outra pessoa. Isto, gente, junto com a educação em diabetes, junto com a equipe, isso é um gargalo dentro do diabetes. Então, se você quer um direcionamento profissional, se você é nutricionista, enfermeiro, psicólogo, então eu vou te falar. Difícil. A área está carente, sim. Carentíssima. Farmacêutico, se você é concursado, se você não é, se você quer melhorar aquele ambiente, venha com a gente para essa jornada de educação em diabetes. Isso. Por quê? Eu falo muito com os colegas no curso o seguinte: mas eu sou concursado na prefeitura, é muito paciente. Por isso mesmo que eu acho que você devia aprender a insulinizar. Porque quando o paciente complica, ele sobrecarrega o seu trabalho. Isso. Eu até arrepio quando eu escuto os colegas da saúde falando que o paciente assintomático vai para o posto de saúde e passa o dia inteiro lá com a glicose de 400 para baixar. Eu falo, meu Deus, eu até arrepio. Eu falo assim, pelo amor de Deus, um paciente assintomático mede uma glicose em casa e vai para o posto de saúde baixar a glicose. O que isto muda na vida desta pessoa? Você fica aí com ela o dia inteiro lá. Com a mesma medicação. Você fica com a mesma medicação, você não intervém, não passa um ajuste de tratamento para aquele paciente. Ele estava assintomático, ele passa o dia inteiro ali para pegar um Covid. Agora ainda tem isso, né? Para pegar um Covid. Tem o risco. Abaixa aquela glicose fake, né? Porque daquele vai de dia, 400 daquele horário, para 150 e 200, vai embora. Amanhã ele está com 400 de novo. Sabe o que ele faz? Ele para de olhar a glicose. Para que olhar? Para ir para o pronto-socorro de novo quando eu levar um susto? Ou seja, o profissional de saúde, além de tudo, quando ele não entende da insulinoterapia, ele causa dano. Ele perpetua o processo. Ele perpetua porque o processo. Ele não muda a chave onde vai mudar o lá na frente.
Exatamente. Então, gente, a mensagem que a gente queria deixar aqui, porque essa página aqui, ela ainda é uma página pobre, tá, Roberto? Ah, não é nada, é sempre Ela, rica. o Instagram, aqui, ele cai com 1 hora. Na Ah, nossa outra página, você pode fazer 5 horas de live. Então, a gente ah, vai revezar, porque eu gosto de fazer va- lives grandes para a gente esgotar o assunto. Mas aqui, eu ótimo. já sei que habitualmente cai. Então, que é a mensagem que a gente queria passar fazendo essa live, né? Que eu vou trazer a Roberta várias vezes, tá, gente? Para a gente falar de temas A primeira de diferentes. muitas. A primeira de muitas. Qual que é a mensagem que a gente queria passar para o colega endócrino, clínico, cardio, qualquer outra área da medicina, nutricionistas, enfermeiros, qualquer profissional de saúde que está aqui na página com a gente? Venha com a gente para essa jornada educacional. Aprenda insulinoterapia, porque você vai impactar de uma forma maravilhosa e ser muito reconhecido no seu trabalho Sim, como profissional de saúde. sim. Se você estiver no seu consultório, se você estiver no SUS, se você estiver na mídia social, Uhum. né? Você tem uma opção de mudar a sua carreira se você souber diabetes. E hoje não tem jeito de um profissional de saúde não saber diabetes com o número de É, pacientes com a diabetes que prevalência é tem. muito grande. Não tem jeito, né? Isso. Então venha, traga a sua equipe. Manda o link da live para a sua equipe do NASF, para os seus colegas do plano de saúde, para os seus colegas da sua clínica. Olhem essa vertente, né? Venha para o nosso lado, olhe essa vertente, mesmo que o seu interesse seja, eu gostaria de ser reconhecido na minha área, né? Nem que o seu interesse seja esse, porque já é maravilhoso, né? Isso. Então, pensem bastante sobre isso. Eu quero agradecer o convite, a Janice, que primeiramente foi minha preceptora e se tornou uma grande amiga. É uma profissional que eu admiro muito. E dizer que muito mais que o conhecimento, a gente precisa sair da inércia. A gente precisa dar o primeiro passo. Quando você quer ajudar o paciente, você tem que sair dessa inércia e procurar aprender, se atualizar, procurar fazer muito mais do que apenas atender. A gente, como Exatamente. endocrinologista, a gente não pode só atender. A gente tem que ir um universo muito mais além, porque endocrinologia é uma metabologia, né? É um Exatamente. universo de hormônios. É Então, eu isso só aí. tenho a agradecer e eu sempre falo, escolher a Santa Casa foi a minha melhor escolha de vida.